Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina. Estamos chegando à 13ª lição desse trimestre. Passou rápido demais. Estamos aqui estudando o tema do grande conflito durante 13 semanas. E eu fico feliz porque você esteve aqui conosco fazendo parte dessa história, buscando conhecimento, buscando ter intimidade com a palavra de Deus. O autor da lição, o pastor Mark Finney, fez de uma forma magistral esta lição. Um grande conferencista, evangelista, abordou com uma forma plena o contexto do grande conflito e trouxe grandes lições para a nossa vida, e eu tenho certeza que você vai poder colocar em prática aí com você na sua igreja, na sua comunidade, tá bom? Próximo trimestre nós vamos continuar aqui com um tema muito especial, mas eu quero pedir para você aí, que ainda não deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, filho de Deus, rapidinho, clica lá, @PaulistaLeste, se inscreva no nosso canal, tá vendo aqui embaixo, aqui no cantinho, vai lá, clica no sininho, fique por dentro das novidades, vai lá no Instagram, nos siga, mips.apl, tá vendo aqui embaixo, no GC, vai lá, filho de Deus, dá essa moralzinha, comece a nos seguir nas redes sociais, para que você possa ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. Aqui, para você entender um pouquinho mais, esta última lição, o triunfo do amor de Deus, eu tive que trazer meus amigos novamente aqui. Tivemos que trazer aqui o pastor Raimundo, que é o líder da área de evangelismo da nossa União Central Brasileira, líder da parte de missão urbana, Ministério das Possibilidades, pastor, missão global. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco durante esse trimestre. Deus te abençoe. Amém, grandemente. pastor. Muito obrigado mesmo. Manda um abraço pro teu povo aí. Mando Fique sim. à vontade. Primeiro agradeço a você, aos colegas que aqui estão, e você que nos ouve, nos assiste. Meu abraço, meu carinho, e tenha certeza que você está conectado por obra do Espírito Santo. Estão juntos na missão. Amém. Temos aqui o pastor Luiz Henrique Barbosa, mais conhecido na minha família como Tato. Meu irmão, pastor lá em Votuporanga, Jardim Bom Clima. Muito obrigado. Cidade do Bom Clima. Cidade do Bom Clima. Exatamente, o clima lá é ótimo. A cidade das brisas boas. E calor. E quente. Assim como o povo é quente também, a pregação do Evangelho, Amém. né? Deus seja louvado. Manda um abraço pro teu povo. É um prazer estar aqui com vocês novamente, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E você que nos acompanha em casa, você lá de Votuporanga, um abraço carinhoso, você do nosso distrito, que Deus também possa te abençoar. E segue lá no canal, dá uma moralzinha aí pro meu irmão, hein? Por favor, hein? Fica a dica aí, hein? Temos pastor também Robson, diretamente do Jardim Tremembé, Zona Norte de São Paulo. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe. Manda um abraço. Manda um abraço pra Adriana, pros meninos. Mando sim. Tá bom? Prazer a gente encerrar aqui, todos juntos, nossos amigos aqui, esta última lição do trimestre. É um assunto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem, tenham aprendido bastante. Um abração para toda a nossa membresia aí da APL. E, em especial, aí meu povo do Jardim Tremembé. Um abração para vocês, viu? Bem forte. Vamos lá. Estudo da lição 13, o triunfo do amor de Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4. Mas antes, vamos pedir a bênção do Senhor. Pastor Robson, pode orar para nós? Sim. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela alegria de podermos abrir a Tua Palavra e compartilhar com os amigos aqui os ensinamentos que vêm diretamente do Teu trono de graça. Amém. Nós queremos também te rogar que os ensinamentos da Tua Palavra alcancem cada irmão da nossa igreja, cada ouvinte, cada telespectador, para que tenham também a certeza confirmada em seu coração do sucesso que o plano de Deus está para demonstrar na vida de todas as pessoas e na história deste universo. Amém. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, e as bênçãos nós te rogamos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 21, verso 3 e 4 diz: Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus
E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não existirá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu tenho o costume de ler, eu não, acho que todos os pastores lerem esse texto somente em funerais, quase. E uma das coisas que eu vejo nesse texto, eu vejo esse texto como se fosse uma profecia, sabia, pastor Raimundo? É uma profecia condicional. Só vai acontecer para quem estiver salvo. A condição para essa profecia acontecer na minha vida, Salvação. eu tenho que estar salvo lá no céu. E a beleza de tudo isso é que até na eternidade haverá uma última lágrima. Mas essa lágrima, ela vai ser secada pelas mãos de Jesus. Eu acho lindo esse texto, porque no final de tudo nós vamos ter a certeza que o amor de Cristo, ele triunfou de uma forma definitiva. Amém, amém por isso. Como que nós podemos trazer essa esperança para os nossos alunos, para os nossos professores, que no final ele vai vencer? Como disse Billy Graham, tudo será, teremos um final feliz, porque ele fala assim, eu já li o último capítulo da Bíblia e nós teremos um final feliz. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse se encaixam da seguinte forma. Nós temos a criação no livro de Gênesis, o início. No livro de Apocalipse nós temos o fim. O livro de Gênesis fala da entrada do pecado. O livro do Apocalipse fala da erradicação do pecado. O livro de Gênesis fala dos resultados do pecado, que é o sofrimento, que é a dor, as lágrimas e a morte. O livro do Apocalipse já fala da salvação e vida eterna, onde nunca mais haverá dor, nem lágrimas, nem sofrimento e nem a morte. Então, essa esperança que a Bíblia nos traz, ela nos ajuda nesses últimos dias da história em que estamos vivendo. O texto que você leu fala que Deus vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. E isso quer dizer que a gente chora hoje. O livro de Salmos 30, verso 5, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que a mulher, quando está para dar à luz, tem dores de parto, mas quando nasce a criança, ela esquece da dor. Então, assim como o sol se põe, ele nasce. Tudo passa. Então, esse mundo vai passar. Esse mundo está passando. E Deus vai estabelecer um novo céu, nova terra, onde nunca mais a dor vai imperar. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se que com a vitória de Cristo, nós temos essa esperança e a certeza de que o mundo terá um fim, e precisa ter um fim. Porque se Deus não colocar um ponto final na história desse planeta, o mal se perpetua. Eu trabalhava no Rio de Janeiro quando a situação na cidade estava já mais caótica do que era, e o governo brasileiro resolveu fazer uma intervenção federal. Com os meus próprios olhos eu vi tanques de guerra, a Força Nacional e o exército nas ruas. Eu vi. Se deu certo ou não, é outra história. Mas eu digo para você que nos assiste e nos ouve, Deus vai intervir na história desse planeta. A intervenção divina vai ser colocar um ponto final. Isso, claro, quando o evangelho for pregado a todo mundo e quando cada ser humano tiver tomado sua decisão ou a favor ou contra Cristo. Mas Deus vai colocar, vai. Porque Deus é Deus e o pecado não pode permanecer. Assim como colocou um ponto final em Sodoma e Gomorra. Foi longe demais, Deus colocou um ponto final. Enfim, Deus é soberano. Ele está no controle e no comando do universo. Pastores. Eu fico imaginando o privilégio que João teve. Nós aqui, nós falamos sobre a vitória. Nós pregamos sobre a vitória, nós falamos sobre a vitória. No entanto, João teve um privilégio que ninguém teve. João não somente ele viu, aliás, ele pregou, ele recebeu a mensagem, mas ele viu. Imagine você pregar sobre a esperança, sobre a vitória, e você vê de uma maneira tão nítida assim,
em 8K ou 16K que seja, né? As imagens daquilo que você pregou, que você recebeu, e você pode constatar agora, como se estivesse lá dentro da imagem. Que privilégio, hein? Que privilégio que João teve. Quando a gente olha o contexto que ele foi escrito, né, o livro de Apocalipse, ele isolado na ilha de Patmos, você vê que o cenário não era favorável. Mas a sua esperança não estava no cenário ou nas coisas favoráveis diante da vida, mas sim naquele que morreu, ressuscitou e hoje está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Então, assim, a esperança ela é real, a volta de Cristo ela é real, o amor de Cristo, né, ele triunfou. Só que nós precisamos permitir que esse amor possa triunfar em nossa vida. E tudo isso delimita em apenas um detalhe. Em qual detalhe? Na minha escolha. Exatamente. Na minha escolha. E diante de tudo isso, nas escolhas nós vivemos consequências, né? Se eu tenho más decisões, eu vou ter consequências ruins. Se eu tenho boas escolhas, eu vou ter boas conclusões no final de tudo isso. Mas no final, quando houver fechamento da porta da graça, vai vir o tempo de angústia. Muitas pessoas confundem esse contexto de tempo de angústia comparado à angústia de Jacó, que ele viveu ali. E como que a gente pode trabalhar essa esperança no meio da angústia, uma angústia que nós vamos sofrer no fim dos tempos? Tô salvo ou não tô salvo? Não tem o Espírito Santo, não tem mais agora, o mediador. Como que a gente pode trabalhar esse contexto, pastor, para os nossos alunos aí? Existem dois tipos ou dois tempos de angústia. Tem o pré e o tempo de angústia propriamente dito. Nós hoje estamos vivendo no pré-tempo de angústia, porque aquele que serve a Deus, diz a palavra, que padecerá perseguições. É impossível alguém ser fiel a Deus, de acordo com a palavra, e não ser perseguido. É impossível. Por quê? Porque você vai na contramão do mundo. Na mão de Deus, mas na contramão do mundo. Então, desperta a ira de Satanás. Diz a palavra, irou-se o dragão contra a mulher. Então, o diabo está irado contra a igreja, contra o povo fiel de Deus. E à medida que os últimos dias a chegado, o Espírito Santo gradativamente está se retirando da terra. E um dia ele será retirado de forma completa. Não porque ele queira, mas por se multiplicar o pecado, o amor está se esfriando de quase todos. Então haverá um dia em que o Espírito Santo vai ser retirado. E é ele que freia o ser humano, é ele que leva o ser humano a Cristo, é ele que converte. É o Espírito Santo que transforma, liberta, cura, renova, reconcilia. Sem o Espírito Santo não há conversão, não há batismos, não há vida nova, não há... Enfim, é ele o operador da salvação em nosso coração e que nos leva a Cristo. Então, sem a presença e a atuação do Espírito Santo, o mundo se torna um caos. E como disse Gênesis 6, verso 3, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, 120 anos foi o período de graça que Deus concedeu ao seu povo lá para os antediluvianos. E Noé pregou, enquanto Noé pregava e construía a arca, passava o tempo dos 120 anos, era o tempo de graça. Quem aceitava, ok. Quem não aceitava, infelizmente ali nós não tivemos muita aceitação. Durante o período, muita gente morreu crendo. Mas no último dia, milhares rejeitaram. Assim é hoje. Assim é hoje. Nós estamos num período de graça. Cristo está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós e dando ao ser humano a oportunidade de salvação. Mas um dia essa porta vai se fechar. A porta da arca de Noé, quando fechou e Noé e sua família estavam lá dentro, os animais também, Noé passou uma terrível angústia. Porque o dilúvio não veio imediatamente assim que ele entrou na arca. De acordo com a Bíblia, passou uma semana. Durante uma semana, a fé do patriarca Noé foi testada. Foi severamente provada. E eu creio que ele clamava, Senhor, onde está a água? Onde está a chuva que o Senhor disse que teria? Eu preguei, eu creio. E o povo lá fora comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e zombavam. Mas no final de uma semana, quando a fé do patriarca foi severamente provada, aí veio o dilúvio que Deus havia dito e milhares pereceram. Então veja, quando fechar a porta da graça hoje, ou seja, hoje assim, quando fechar a porta da graça,
antes do tempo de angústia propriamente dito, ou seja, fechou a porta da graça, esse pré-tempo de angústia acaba. E o tempo de angústia, assim como Noé passou naquela arca, os seres humanos terão. Agora veja, a lição da escola sabatina, a Bíblia Sagrada, compara esse tempo de angústia, depois que fechar a porta da graça, com a angústia de Jacó. Veja que a angústia de Jacó não era a incerteza de que ele havia se arrependido e confessado os pecados. Era se Deus havia perdoado ele. No caso dele, meu irmão vai me perdoar? Meu irmão vai me aceitar? Né? Só corrigindo um detalhe aqui. Ele tinha se arrependido, tinha confessado os pecados, Deus havia perdoado, ou pelo menos ele tinha certeza que Deus havia perdoado ele, mas a questão era, será que meu irmão vai me perdoar? Então isso gerava uma angústia no coração dele. Porque ele lutou com o anjo, recebeu perdão, mas será que meu irmão vai me perdoar? Então a consciência dele estava em paz com respeito ao perdão que ele aceitou de Deus. Mas será que meu irmão vai me perdoar? Então durante o tempo de angústia, a angústia do povo de Deus será que Deus me perdoou? Eu confessei. Eu abandonei minha velha vida. Creio que Deus esteve comigo, mas será que Deus me perdoou realmente? Então essa vai ser a angústia. E isso vai levar o ser humano a se apegar mais a Deus. Vai levar o ser humano a clamar mais. E esse é um tempo semelhante ao tempo em que Noé passou dentro da arca. É o tempo de angústia. Mas assim como Deus sempre esteve com o seu povo, no tempo de angústia, ele não vai desampará-lo. Deus sempre vai estar conosco, porque ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém. Durante o tempo de angústia, né, o próprio nosso guia de estudo diz, né, que a nossa fé se fortalecerá e o nosso anseio pela eternidade aumentará, de modo que o nosso único desejo será viver com Cristo para sempre. Estudando a lição, quando eu li esse pensamento, nessa fala do escritor Mark Filling, eu fiquei imaginando, né? Falei, será que nós estamos ansiando pela eternidade, pelo céu? Tempo de angústia a gente passa. Perseguição, dificuldades, lutas, provas, quando o orçamento não fecha, quando vem opressão por causa do sábado. Tempo de angústia a gente vai passar. E tudo isso, todas essas provações que passamos, isso vai fortalecendo a nossa fé e principalmente a nossa dependência de Deus. Saber que Ele vai cuidar de nós. Mesmo quando vier o boicote, quando vier a opressão, é você ter a certeza que a mão do Senhor, a mesma mão que rege o universo, segura o universo, é a mão que vai estar conduzindo a nossa vida até o final. E como o pastor mencionou em Mateus 28, 20 diz, né? Eu estarei convosco até a consumação do século. Então, assim, a grande angústia será para aqueles que não andaram com Deus. Porque aqueles que andaram com Deus sempre terão um detalhe, o Espírito Santo. É excelente, pastor, porque o Espírito Santo vai se retirar da terra, mas não dos cristãos que são fiéis. De você que segue a Jesus e ama Jesus, de você o Espírito Santo jamais vai se retirar. Sim. Isso é fato e louvado seja Deus por isso. Pastor Raimundo, até mesmo porque cada caso já vai estar decidido. Né? Então, assim, nós entendemos que o Espírito Santo não vai oferecer mais oportunidade de ninguém ser salvo. Não tem mais, fechou a porta da graça. E diante disso, os salvos, eles têm certeza de algumas coisas. Eles têm certeza, então, de que eles não são contados com aqueles ímpios, eles têm certeza disso. Só que essa angústia, eu entendo assim como se fosse aquela ansiedade para ver o cumprimento de todas essas coisas, o mundo se levantando contra eles e aquela ansiedade de quando que vai acabar isso, quanto tempo vai durar isso, o que vai até mesmo pela integridade física, né? E eu acho que uma angústia nesse sentido aí, mas confortados pelo Espírito Santo de Deus e confortados pela divindade. Enfim. E pelos livramentos, né? Porque quando fecha a porta da graça, fechou a porta da graça, começa a cair as 7 últimas pragas nessa terra. Sim. Mas praga nenhuma chegará à tua tenda, diz Salmo 91.
Então, veja a angústia que vai gerar em nosso coração devido às pragas, porque ninguém aceita isso, ninguém quer isso. Abrir a torneira, sai sangue. Já imaginou? E assim como na terra, no Egito, havia as pragas, mas na terra de Gósen, onde o povo de Deus estava, não caía as pragas. Então, onde você estiver, diz a Bíblia Sagrada, o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Mas imagine você ver as pessoas sofrendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então isso tudo vai gerar uma angústia. E outra, não teremos mais um intercessor no santuário celestial. O santuário celestial vai se encher de fumaça e ninguém vai poder mais interceder. Então vai gerar essa angústia. Meu Deus, será que o Senhor me perdoou? Mas eu confessei os pecados. Eu me abandonei. E veja, a praga não vai atingir você, você vai ter certeza que está salvo, mas meu, é uma angústia. Não tem como você explicar em detalhes, porque é uma angústia que vai ser gerada, porque o Espírito Santo retirou-se, não de você, claro, do cristão, mas Jesus não estará mais intercedendo. Verbalizar essa angústia é difícil porque não há um precedente. Exatamente. Não há um precedente. Só que dentro daquilo que o senhor estava mencionando, assim, algo que eu estava pensando aqui, a evidência da nossa salvação é 10.000 ao teu lado. A praga não vai ser atingido. Então essa será a evidência da nossa salvação. Exatamente. Mas você vendo o povo sofrendo, é algo que vai nos trazer... Duas questões. Por exemplo, a angústia gerada por eu ver as coisas acontecendo ao meu redor. Por exemplo, uma guerra. Eu vejo a bomba cair nas casas ao lado, sei que não vai cair na minha. Diante de tudo aquilo que eu estou presenciando, estou angustiado. Segunda questão. Como estão meus familiares? Será que estão todos salvos como eu? Será que estão em algum lugar aí e sofrendo as pragas, sofrendo flagelos? Né? Ele tem a certeza porque não está sofrendo as pragas, mas de repente a angústia por familiares, a angústia pelas imagens que ele está vendo. Você está no meio de um tiroteio, as balas não pegam você, mas você fica de que jeito? Né? Você fica assustado, você fica indignado e eu acredito... Permita-me ler aqui, pastor, 2 trechos de Ellen White sobre o tempo de angústia. O povo de Deus, diz ela, será então imerso naquelas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, não de paz, mas não de paz. Porque se tem tornado macilentos todos os rostos, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livrado dela. Então a angústia vem, mas vem o livramento. Aí está no grande conflito, página 616. Na mesma página diz, a noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú. Representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Então ele lutava com alguém ali para ser livrado, liberto, da mão de quem? Do irmão. Porque ele havia enganado o irmão 20 anos atrás. Agora o irmão estava no seu encalço. Será que meu irmão vai me perdoar? Mas aquela luta era com o anjo de Deus, que ele pensava que era o inimigo. Até quando clareou, ele percebeu que não era. Aí o anjo disse, eu tenho que ir. Ele falou assim, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aí ele viu que era com Deus que ele estava lutando. E como ele estava com sinceridade no coração, o anjo perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Jacó. Aí ele provou que estava arrependido, porque 20 anos atrás, o pai perguntou, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Mentiu. E agora ele confirmou que estava arrependido, e o anjo disse, não mais se chamarás Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutasse com Deus e venceu. Então agora a consciência dele estava em paz. Mas será que meu irmão vai me perdoar? Você está entendendo? A luta dele agora era, será que meu irmão vai me perdoar? Então veja, a angústia do povo de Deus eu confessei, eu abandonei meus pecados, meu Deus, mas será que eu estou perdoado mesmo? É uma angústia, entendeu? É difícil você descrever em detalhes, mas será uma angústia. Agora, Deus livra, né? Deus é misericórdia. É um contexto que a gente entra na parte de lição de segunda e terça-feira, né? Que a minha dor, ela não pode ser maior do que a minha esperança. Uau. Todas as noites, eu tenho um filho especial, pastor
Raimundo, meu filho é autista. Eu faço uma oração para Deus que pode até parecer estranha, mas eu faço essa oração todas as vezes. Eu faço assim: Deus, por favor, me ajude a não amar o meu filho mais do que eu deveria te amar. Meu filho não pode estar acima do sentimento que eu tenho que ter por Deus, o amor e o respeito que eu tenho que ter por Ele. A esperança, meu filho não fala, ele é não verbal. Eu tenho uma esperança que no dia da volta de Jesus, aquilo que é corruptível vai ser revestido em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai se tornar imortal. E a esperança do retorno de Cristo, ele alimenta de que se eu não falar com meu filho aqui, eu vou ter uma eternidade para falar com ele. Vai tirar minha angústia, vai tirar minha dor, vai aliviar meu sofrimento. Ele vai amenizar tudo aquilo que constrange os meus sentimentos hoje, eles vão ser libertos no dia da volta de Cristo. E aonde que eu tenho o contexto para entender que a esperança da breve volta de Cristo é o ponto final para todo mal que existe. Não vai ter mais vício, não vai ter drogas, não vai ter mais pessoas mutiladas, não vai ter mais depressão, não vai ter mais guerras. Acabou. Glória a Deus. E aonde que eu me alimento disso, pastor? Para eu me lembrar que existe um milênio, existe uma eternidade à minha espera, apesar da angústia, do sofrimento que eu passo aqui. Existe algo gigantesco sendo preparado por Deus para nós. Enquanto vivermos nesse planeta, passaremos lutas, perseguições, sofrimento, coisas ruins, terríveis. Mas, pastor, como você disse aí, do fundo do coração, é perceptível, né, esse coração que você colocou agora diante da gente. A volta de Jesus é a certeza de que o sofrimento vai acabar. Hoje ele pode curar alguém, libertar alguém. Claro que pode, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas uma coisa é certa, a cura física já foi garantida na cruz, quando ele voltar pela segunda vez. A vitória completa de Cristo já garantiu que um dia a cura física vai acontecer. Um dia nunca mais dor, nunca mais lágrimas, nunca mais guerra, nunca mais morte, nunca mais hospitais, farmácias, remédios, nunca mais doença nenhuma. Agora, o que Deus quer hoje fazer na sua vida e na minha vida é a cura espiritual. É a cura da alma, é a libertação do pecado. Isso ele quer fazer hoje para lhe garantir a vida eterna, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem morte. Professor Leonardo, quando a gente fala de angústia, a angústia ela traz consigo muitas perguntas. Por quê? Como? Né? Qual o propósito? Angústias, elas trazem perguntas. Então eu penso que as angústias elas não precisam ser respondidas, elas precisam ser suportadas. E é o que Deus vai fazer com a gente nesse período de angústia. Não vai responder às angústias que nós vamos estar passando, mas Ele promete estar com a gente lá todos os momentos, ajudando a gente a suportar. O problema, a ocasião para responder o porquê das angústias, a maneira por que aconteceram ou não, ela vai ser só na eternidade. Aí todas as respostas. E tem pessoas que, como diz Ellen White nos comentários, que não vão suportar, então Deus permitirá que essa pessoa seja retirada antes. Aí vem a questão da morte, né? Não é que Deus quer a morte, mas para... Vai recolher os seus escolhidos. Não é? Para, como se diz assim... amenizar o sofrimento deles. Exatamente. Imagine a pessoa passar um sofrimento deles. No ano de 2021, eu estava como pastor no Piauí, a União Nordeste, ali na missão piauiense, e estava como pastor no distrito de Picos. E ali nós cuidávamos de uma igreja na cidade de Monsenhor Hipólito, e uma senhora, a irmã Maria Graça. E ela já fazia muito tempo que não ia na igreja, toda limitada, debilitada, dependendo de pessoas para serem para as necessidades mais básicas. Ela precisava de alguém para poder ajudá-la. E teve o batismo da primavera. Fomos lá, fizemos o batismo da primavera, investidura do Desbravador, Santa Ceia. Foi uma programação um pouquinho extensa. O culto terminou tarde, já era quase 10 horas da noite.
Aí o diretor do grupo veio, pastor, vamos lá levar a Santa Ceia? Eu falei, mas será que a irmã, eu já tinha feito uma visita antes para ela, será que a irmã está acordada ainda? Não, vamos lá, vamos ver. Eu falei, então vamos. Entramos no carro e fomos. Falei, olha, desce aí, eu vou manobrar o carro. Se ela estiver acordada, a gente entra e ministra a Santa Ceia, faz a Santa Ceia sem dificuldade nenhuma. Beleza. Eles entraram, enquanto eu manobrei o carro, me assentei. Já tinha uma cadeira de frente da cama que ela estava deitada, magrinha, as articulações todas enrijecidas. E assim, e foi ali meio que no automático. Eu sentei, olhei para ela e irmã Maria Graça, tudo bem? Olha a pergunta que eu fiz, tudo bem? Ela fez um silêncio e eu um outro silêncio, e eu brigando comigo. Falei, Senhor, mas como que eu fui tão insensível? Como é que eu olho para uma situação dessa e pergunto se está tudo bem? Ela fez um silêncio ali, ela fala ainda, mas com muita limitação, e eu ali fiz um silêncio, aguardando a resposta dela. Ela olhou para mim e disse o seguinte, pastor, eu estou aguardando a volta de Jesus. Emocionante, hein? Naquele dia, o maior abençoado não foi ela, foi eu. Eu saí dali e fui chorando para casa. Falei, meu Deus, que fé é essa? Que mesmo diante de uma saúde fisicamente limitada, debilitada, precisando da ajuda de pessoas, mas espiritualmente uma gigante. É isso que é essa certeza da volta de Cristo que traspassa o nosso coração, essa certeza da volta de Cristo que nos permite avançarmos na pregação do Evangelho. E quando você se depara com uma cena dessa, somente a volta de Cristo, somente a certeza da volta de Cristo é que pode nos dar forças para que possamos avançar. Amém. Diante de tantas coisas ruins e cenários de tragédias que vemos no decorrer desse mundo. Do juízo no milênio, eu vejo essa parte, o milênio, o juízo e a parte quinta-feira das duas eternidades. Como que Deus, ele é santo. Imagine, ele é criador, ele é o doador da vida. Se nós estamos vivos é porque ele tem graça e tem misericórdia que é estendida a nós. Ele olha diante de tudo isso e ainda olha para manda Jesus para poder solucionar um problema que nós causamos por consequências dos nossos pais Adão e Eva. Como se não fosse o suficiente, além dele morrer por nós, ele diz assim, olha, eu vou voltar. Estou preparando um quartinho para vocês. E quando vocês ficarem aqui na minha casa, que eu preparei para vocês, vocês vão ter 1000 anos para poder julgar o meu caráter. Exatamente. Como é incabível. É a mesma coisa você como visita, chegar na casa de alguém e falar assim, nossa, mas por que esse copo está aqui? Por que você não colocou outro quadro? Por que a cama está nesse lugar? Por que você não está usando tal lençol? Você chegar na casa do convidado e começar agora a fazer questionamentos por que a casa é daquele jeito. E ele com toda a simplicidade, com todo amor, fala, olha, eu preparei um lençol de algodão para você especial. Porque egípcio. Algodão egípcio, não sei se qual é o melhor que existe, da M. Martin, não sei o que. Eu preparei isso aqui com todo o carinho. Fui eu que teci tudo isso. Eu fiz isso por você. E Deus vai permitir nós julgarmos o seu caráter durante 1000 anos, porque Ele é santo. Coisa impressionante, né? O julgamento final passa por 3 fases. Sim. Que é o julgamento de investigação, o de comprovação e o de execução. O juízo de investigação está em andamento desde quando Jesus passou do santo para o santíssimo, no santuário celestial, e vai até fechar a porta da graça. Depois caírem 7 pragas e o tempo de angústia, aí Cristo vem para buscar o seu povo e levá-lo para o céu. Aí durante 1000 anos, como você mencionou aí, teremos a segunda fase do julgamento final, que é o julgamento de comprovação, onde vamos testificar a justiça perfeita de Deus. Por que fulano não está aqui no céu? E por que está? Né? Teremos 3 surpresas ao chegarmos nos céus. A primeira de nós mesmos chegarmos lá, e eu falo assim, que eu quero estar lá. Eu aceitei Jesus e peço que Ele tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados e eu quero estar lá. Então a primeira será o povo de Deus chegar no céu.
A segunda surpresa é triste, uma pessoa que você não imaginava, ou melhor, que você imaginava estar lá, não estará. Aí você vai questionar, Senhor, por quê? Essa pessoa era tão boa? Fez isso, aquilo outro, era ancião, era pastor, era líder. Aí Deus vai mostrar para você a sua justiça em julgá-lo. Por isso que é de comprovação, você não vai colocar, não será de absolvição ou condenação, é de comprovação. Então o livro da vida, o livro de registro da vida dessa pessoa será aberto para que você mesmo julgue, julgue por você mesmo se a pessoa era digna ou não de estar aqui. E a terceira surpresa, uma pessoa que você não imaginava encontrar, poderá encontrá-la no céu. E você vai saber o porquê, porque Deus é justo. Então esse julgamento no céu, ele é para mostrar que Deus é justo em todas as suas atitudes. Por isso que vai clarear para a gente. Deus tem os livros de registro, não é por ele, é por nós. Para que nunca mais a angústia se levante duas vezes. Como diz Naum, capítulo 1, verso 9. Nunca mais vai se levantar, porque Deus demonstrou seu amor completo, sua justiça completa. É para tirar toda dúvida. Toda né? dúvida. Toda dúvida. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, alguma desconfiança... Né? Quantas coisas hoje são ocultas? Quem matou fulano de tal? Quem matou John Kennedy? Tá vendo? Aquela garotinha que está sumida até hoje. Sim. Onde está? Como é que foi o sumiço dela? E assim por quantas coisas, né? Agora imagina o caráter de Deus, né? Ele permitir que a gente... Eu quando prego sobre o milênio e sobre a questão do juízo, né? Eu gosto de usar essa fase que vai acontecer no céu como nós vamos auditar o juízo de Deus. Já parou para imaginar como Deus é tão honesto consigo mesmo e conosco mesmo? De abrir os livros e permitir que seres como nós aqui, que fomos salvos e comprados por Ele, revestido agora da imortalidade, da incorruptibilidade, no céu, sentar e abrir os livros e começarmos a entender por que Ciclano, Beltrano não entrou. Mas se não entraram, não foi porque pecaram, mas foi porque rejeitaram Exatamente. a graça de Cristo. Porque o problema do pecado já foi resolvido. Ninguém vai se perder porque pecou. Isso também não é um salvo-conduto para você viver pecando. Não, não é isso. É apenas para entender uma coisa. Filho, você errou, você pecou? Ok, existe alguém que morreu por você. E o texto de 1 João 1,9 diz que se confessarmos, é condicional, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então eu posso estar lá? Sim, posso estar. Mas tudo isso se limita a uma coisa, a minha decisão, a minha escolha. O que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Ou seja, só vai entrar no céu pecadores, só que pecadores arrependidos, salvos e lavados no sangue de Cristo. Impressionante. Pastor Raimundo, essa expressão aí, e abriram-se os livros, é forte isso aí, É né? forte. E não é só para nós, é para o universo inteiro, né? São Abriram-se os livros. São 3 livros. Tem o livro da vida, o livro memorial e o livro da morte, ou o livro das iniquidades. No livro das iniquidades ou da morte estão registrados todos os nossos pecados e falhas e erros. E no livro memorial todas as nossas boas obras. E no livro da vida está registrado o nome daqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E no livro da vida vai o nome daquele que é batizado. Aceitou Cristo e é batizado, o nome vai para o livro da vida. Porque diz Mateus 18, verso 18, tudo que ligares na terra é ligado no céu. E tudo que desligares na terra é desligado no céu, no contexto da igreja, do povo de Deus. Então, verifica-se no livro da vida, o nome está lá. Ele perseverou, os pecados, ele se arrependeu, aí Deus coloca perdoado, tá? Ok, permanece. Agora, se a pessoa não se arrependeu, não confessou, não abandonou, Deus apaga o nome da pessoa do livro da vida. Então, a questão é o arrependimento. Deus anseia pelo nosso arrependimento. Porque se a gente não se arrepender, ninguém vai entrar no céu. Como diz o pastor, todos somos pecadores. Pastor, líder, membro, não vai entrar nenhum ser humano no céu que nunca pecou. O único que nunca pecou foi Cristo. Sem ele, nós somos pecadores. E é onde nós encontramos ali a parte de quinta-feira da lição, nós chegamos ao fim aqui. 2 eternidades. A Bíblia não fala de 2 eternidades. Ou fala, pastor?
Ela fala de uma eternidade boa e uma eternidade ruim. Onde você passará a eternidade? A sua eternidade. A eternidade ela foi preparada para aqueles que se aceitaram a Jesus, viveram seus propósitos. Você vai ter uma eternidade ao lado de Cristo. E há uma eternidade separada para aqueles que viveram uma vida de iniquidade, uma morte eterna. O Apocalipse fala do livro da vida, como já foi mencionado aqui. Tem 2 textos no Apocalipse que são fortíssimos com respeito ao livro da vida. É o Apocalipse 21, verso 27 e Apocalipse 20, verso 15. Apocalipse 21, verso 27 fala que nela, na cidade santa, jamais penetrará coisa comum e imunda aquele que pratica abominação e mentira. Então não vai entrar no céu, mas somente aqueles que têm o nome no livro da vida. E você vai para Apocalipse 20, verso 15, diz assim: e se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que não foi preparado para nenhum ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas tem seres humanos que se aliam. Como diz Malaquias 4, verso 1 ao 4. A raiz e ramos. Assim como tem a videira verdadeira e os ramos que somos nós ligados a Cristo e apresentamos o fruto do Espírito Santo, tem gente que se liga a Satanás e apresenta os frutos da carne. Então, Deus não deixará nem raiz e nem ramo. Então, aquele que não tiver o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Então, é forte, mas é uma tremenda realidade. Agora, hoje, como disse o pastor aqui, ninguém vai se perder porque pecou. É porque não se arrependeu, não confessou e não abandonou. Então, a chance é agora. Eis o momento oportuno. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu costumo dizer, se eu estiver errado, me corrijam, Deus ele tem uma necessidade. Qual é a necessidade? De nos salvar. Só que depende da minha escolha, Exatamente. da minha decisão. Deus ele pode tudo. Ele só não pode salvar alguém que não queira ser salvo. A oportunidade é dada, é apresentada 2 eternidades, só que eu vou decidir onde eu vou passar a minha eternidade. Eis que ele está à porta batendo. Hoje é tempo de graça. Hoje é tempo de salvação. Só que depende de nós, da nossa decisão. Muito bem. Nós chegamos ao fim do nosso trimestre e eu aprendi uma coisa aqui diante dessa lição. E principalmente as pessoas que estão nos assistindo, eu queria falar para você. Tem gente que pode estar se perguntando, mas pastor, por que Deus permitiu tanto tempo o pecado ficar? E uma conclusão que a gente chega de uma forma bem clara. Ninguém vai sofrer mais do que o tempo da sua própria existência. Todos nós devemos apenas uma vida a Deus. Não há outra chance. A vida é curta em comparação com os milhares de anos que já existe o pecado. Mas a perspectiva que nós temos que tudo vai se solucionar é muito maior do que aquilo que nós já podemos ter enfrentado algum dia na nossa vida. Ellen White ela termina o livro O Grande Conflito dizendo, para mim, um dos parágrafos mais lindos que existe na palavra inspirada através dos seus escritos. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores já não mais existem. O universo inteiro foi purificado. A única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida. A luz e a alegria, todos os domínios do espaço infinito. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus, Ele, sempre foi e sempre será amor. Amém. Hoje eu quero olhar para você e dizer assim, o grande conflito está para acabar. E eu te peço somente uma coisa, você que nos assiste. Não é hora de desistir.
Não é a hora de você parar, é hora de lutar. Faça como Jacó. Senhor, eu não quero sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger, que Deus possa fazer que dentro do teu coração a chama do Evangelho venha arder a cada dia e você tenha a alegria de comunicar que esse Jesus muito em breve vai voltar. Queridos amigos, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine os vossos ministérios. Amém. Que aonde vocês Amém. tocarem, aonde vocês pisarem, aquele lugar possa ser abençoado. Que vocês continuem sendo a extensão dos braços de Deus nessa terra, para tocar vidas, ajudar na transformação de corações, mas acima de tudo, levar pessoas para o reino dos céus. Amém. Deus os abençoe, Amém. que Deus os proteja. Amém. E muito obrigado pelo privilégio de participarmos desse podcast. Vamos terminar com a bênção de Deus nesse momento? Pastor Raimundo, pode orar para nós? Nosso maravilhoso Deus, Pai Celestial, te louvamos pela grande esperança da tua segunda vinda a essa terra, da vinda do teu santo Filho, aquele que o Senhor um dia enviou e nasceu de uma virgem, viveu 33 anos e meio nessa terra, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Finalmente deu a vida por nós, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor Jesus está vivo Amém. e Pai. breve voltará para nos buscar Amém, e Senhor. colocará um ponto final na dor, nas lágrimas, no sofrimento e na morte e nos dará novo céu, nova terra, onde nunca mais o pecado reinará. Amém. Ó Deus eterno, prepara-nos para este dia, Senhor. Nós queremos vê-lo face a face. Queremos, ó Deus, abraçá-lo. Queremos tocá-lo. E queremos nos ajoelhar na tua presença de forma pessoal. Hoje fazemos assim, porque cremos que o Senhor está aqui, mas queremos tocar no Senhor. Amém. E queremos viver contigo por toda a eternidade. Amém, Senhor. Não merecemos, Senhor. Nenhum de nós. Mas graças ao sangue de Jesus, graças ao sacrifício de Jesus. Por isso nós o amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Continua conosco, com cada aluno da Escola Sabatina. E continua abençoando aqui o pastor Leonardo, sua família, ele como nosso âncora e líder aqui nesse podcast. Dá-nos a tua bênção. Hoje e sempre oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim de mais um trimestre. Aprendi muita coisa com essa lição. Eu vou guardar ela num lugar bem especial lá no meu escritório. Porque tem lições importantíssimas para a minha vida espiritual e para a minha vida como cristão. Que você possa fazer o mesmo. Se lembrar que a cada trimestre vem algo especial de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Semana que vem começamos um novo trimestre. E eu aguardo você em nome de Jesus. Porque a Escola Sabatina, ela é viva. E ela vai continuar até o dia da volta de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.